irmãos, eu acho que agora chegou o som. Eu até orei, né? Mas graças a Deus que Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. Eu até orei, mas aqui teve uma falha aqui no nosso sistema e depois a gente faz um corte aí e tira aí essa falha. Mas graças a Deus, já orei, viu, gente? Fica tranquilo que eu já orei. Depois a gente vai orar de novo, a gente vai orar pela família, vai abençoar a família, amém? Nós vamos estar abençoando. Eu só quero reforçar, aproveitar primeiro, né? Dizer a vocês, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tem gente ligando para mim aqui, mas já conseguimos já, meus irmãos. É que o telefone está conectado ao sistema. Se eu atender você aqui, eu acabo tirando. Mas já resolvemos já. Obrigado pelo apoio de vocês, o feedback. Eu sei que vocês estão ligando para me avisar que estava sem som. Mas, olha, voltando aqui, eu vou estar orando pela família e vou estar apresentando toda esta casa aí, toda essa família, todos vocês que estão aí conectados, ligados aí no culto, né? Vou falar o que eu falei no início e que vocês não escutou porque estava sem som. Vou falar o seguinte, traga a vovó para a sala, traga o vovô para a sala, não deixe essa pessoa aí dentro da tua casa, que está lá no quarto, sentido abandonado. Todo mundo na sala, todo mundo ali junto, e o vovô e a vovó lá no quarto, não deixa lá. Se tem uma vovó e uma vovó que está no quarto, ou leva a transmissão para lá, o culto para lá, através da internet, né? Porque você pode acompanhar agora pelo YouTube, na sua TV, no seu tablet e no seu celular. Ou leva para a vovó ou vovô, ou essa pessoa que está aí na sua casa, no quarto, ou leva para eles lá, ou traz ele para a sala e todo mundo assiste o culto. Mas não deixa ninguém fora desse momento aí agora não. Amém? Porque eu tenho certeza que esse dia preparou o Senhor para nos abençoar, né? E nos dar vitória para a glória de Deus. Amém? Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus ao culto. Agora, eu quero te pedir também um favor que eu falei lá e você não escutou, que não estava sendo transmitido. O favor é esse. Por favor, escolhe aí 10 pessoas do seu contato e compartilha com 10 pessoas. Me ajuda a evangelizar através desse veículo de comunicação. Amém? Curte esse vídeo. Não deixa de curtir. Dá uma curtida aí nesse vídeo aí agora. Sela esse propósito, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai nos ajudar a crescermos nesse espaço aqui e a gente vai ter condições e possibilidade de estar levando esse propósito avante, porque o nosso objetivo aqui é pregar o Evangelho. Agora, eu quero pedir também a você, se cada um que está aqui, escolher uma quantidade para você compartilhar e pedir ao seu contato que se inscreva nesse canal, você estará sendo um instrumento nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós só temos aí 84 inscritos. O canal é novo. 84 inscritos. É o canal oficial da igreja. E nós queremos bater uma meta ainda em dezembro, que para nós pode ser impossível. Mas nós acreditamos, se nós fazermos o possível, Deus faz o impossível. Então nós precisamos bater 10 mil inscritos. Bispo, é difícil para nós, mas é possível para o Deus que nós servimos. Então, se cada um compartilhar, né, nos ajudar, enviar para os seus contatos agora, nós, ainda em dezembro, batemos essa meta para a glória de Deus. Eu quero contar, e eu quero ver, ó, se você puder, a quantidade que você compartilhar e quiser fazer um print para enviar para mim, manda para mim que eu vou recompensar você de sabe de que forma? Orando pela tua vida, abençoando a tua vida. Eu vou orar mesmo, porque quem abraça essa causa, querida, é só que tem amor pelo Evangelho, né? Muitos diz que ama sem sacrifício. Tem muitos que diz que amam o Evangelho, né? Sem sacrifício. Eu quero ver amar o Evangelho com sacrifício. Abrir mão, muitas vezes, da sua vontade. Fazer tudo o que for possível
para ver o evangelho avançar. Isso é para poucos. Isso é para poucos. Né? Muitos dizem que ama na oportunidade, com o microfone na mão. Com o microfone na mão a gente faz que dê, só falta fazer o que Elias fez, o fogo cair do céu. Agora, se sacrificar. Deixa eu abraçar essa causa. Deixa eu abraçar essa causa. Amado, eu abracei essa causa, sabe quando? Eu abracei essa causa em 2004. Em 2004. Hoje é quando? Hoje é 2025, nós estamos no ano 2025, finalizando. Desde 2004 que eu abracei essa causa. Não tinha essa estrutura que tem hoje aqui, não. Não tinha nem YouTube, nem Facebook. Na época do Orkut ainda. Eu abracei do MSN, lembra do MSN? Eu abracei essa causa do evangelho. Muito difícil, mas desistir, não. Tomei tanto não, mas nunca desisti. Se eu conseguir, querido, para a glória de Deus, se eu conseguir 10 pessoas com essa mesma motivação que eu tive no início, lá em 2004, se eu conseguir 10 pessoas, a gente não bate 1000, não. A gente bate, querido, pode botar aí, a gente vai bater aí 100 mil. Se eu conseguir 10 pessoas nessa disposição, e eu tenho certeza que aqui tem mais. Eu creio que em dezembro a gente finaliza aqui com os 1000 inscritos, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Eu já orei pelo culto, quando eu orei, acabou ficando mudo, estava mudo, mas agora nós vamos dar continuidade, depois eu vou orar pela família, mas nós vamos abrir esse culto agora, já em oração já oramos, e hoje nós temos aqui uma levita abençoada, a nossa querida Jamile, diretamente de Portugal, do Alfavá, viu? Alfavá é terra boa, viu? Terra que tem vaso, diretamente do Alfavá, aqui de Portugal. Ela vai estar adorando a Deus agora, eu vou estar dando a oportunidade, e eu sei que ela será um instrumento nas mãos do Senhor, e já eu vou saudar os ilustres servos de Deus que está conosco aqui nessa transmissão. Jamile, seja muito bem-vindo ao nosso culto, o culto da família, e deixa Deus te usar nessa terra. A Deus. Se tiver muito alto, vocês avisam. Tá ótimo. Aleluias. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales, ele atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar um ego caído? Nas sobras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei a tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou a tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. E pode pedir que ele está aqui. E pode chorar que ele vai consolar. E ele entende seu pranto, ele atende. Pode acreditar e pode estender suas mãos para
Eu não conheço você, nem sei a tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou a tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. E pode pedir que ele está aqui. E pode chorar que ele vai consolar. E ele entende seu pranto, ele atende. Pode acreditar. E pode estender suas mãos para o céu. E ele é amigo, ele é justo, ele é fiel. Ele faz o impossível se tornar possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só ele para te ajudar nesta noite. Aleluias. Só um pouquinho, próximo louvor. Eita, meu Deus. Só um pouquinho, gente, um anúncio. Na mesma ligação ainda, vamos adorar a Deus. Esse louvor é para você que acha que já não tem vida, que é hora para acabar, mas Deus tem uma palavra para falar para você nessa noite. Não acabou, espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar neste ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluias. E eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar neste ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que ele vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você que
ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, aleluia, tem vida para você nesta noite. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois e vou ressuscitar. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar e vou ressuscitar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra Deus. Gente, a luz caiu aqui em casa, mas não tem problema. Acabou de voltar. Mas amém. Aqui está o meu louvor de coração. Espero que vocês tenham recebido. E Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Uma benção, Jamile, uma benção. Deus te usou poderosamente. A gente sabe o quanto, muitas vezes, o inimigo, né? O inimigo, ele bota tanta barreira e vem impedimento, porque a gente sabe que isso é barreira, isso é impedimento. Às vezes vem para tentar impedir, né? Mas muita gente aqui estão recebendo, pessoas estão aqui chorando, recebendo aqui de Deus. Deus te usou de uma maneira poderosa, né? Tremendo. Viu? Então, creia tão somente, meus amados, você que está aí, a minha imagem congelou aí, mas não se preocupa não, isso é um propósito aí mesmo, mas a gente vai resolvendo aqui, no decorrer da transmissão aqui, a gente vai resolvendo, e o importante é você tomar posse do que Deus já está falando aí de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Que bênção de Deus, né, gente? Que maravilha, maravilha essa canção aí, como Deus usou, tá usando aí a Jamile de uma maneira gloriosa, e a gente vai tomando posse, né, desse louvor, dessa canção. E agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos nos preparar para orar. Nós vamos estar orando agora, nós vamos estar intercedendo, apresentando a Deus agora a nossa família, crendo que Ele vai entrar com providência, Ele vai agir de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. E o nome do Senhor, o nome do eterno Deus, Ele será glorificado de uma maneira gloriosa. Então, não perca aí a sua ligação, não perca a sua concentração, porque agora nós vamos meditar aqui numa palavra. Amém? Vamos meditar numa palavra, e eu quero que você, nesse momento agora, já eu vou estar saudando os visitantes, mas antes a gente vai meditar numa palavra e vamos saudar o visitante, porque hoje nós temos um pregador, hoje que vai estar ministrando o diácono Renilson Júnior, vaso de Deus, viu? Prepara, porque é vaso de profundidade, e Deus vai fazer coisas tremendas hoje aí, usando esse profeta de uma maneira gloriosa. Mas agora nós vamos meditar no texto da palavra de Deus. Se você puder, abre aí sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos estar lendo aqui o versículo 39, capítulo 4, versículo 39, que está escrito assim: Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te, ó vento. E se aquietou, e houve grande bonança. Mais uma vez, então, ele se levantou. Quem se levantou? O próprio Deus, na pessoa de Jesus, repreendeu o vento
e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Entendeu? O poder do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, como ele é poderoso. E eu tenho certeza que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui, nesse dia chamado hoje. Não importa qual seja a tempestade que se levantou, eu não sei em que área da tua vida essa tempestade se levantou. Que a gente sabe, querido, que todos nós enfrentamos tempestade, né? Todos nós enfrentamos tempestade em algumas áreas das nossas vidas. Em tempestade na vida espiritual, tempestade na vida ministerial, tempestade na vida conjugal, né? E essa tempestade, ela pode representar o que também? Um problema, um medo, uma incerteza. E às vezes a impressão que temos é que Jesus está de fato dormindo. E Jesus não está nem aí para o que está acontecendo comigo e contigo, né? Nesse momento aí que você esteja enfrentando. A impressão que dá é essa, que parece que Jesus não está se importando com aquilo que você está vivendo, o que você está enfrentando nesse momento. Essa é a impressão que alguns acabam interpretando nesse momento que você está enfrentando, ou no momento que essa pessoa está enfrentando, e que não vê solução, não vê um mover de Deus para te tirar dessa tempestade. Mas Jesus estava presente. Nem todo momento, em toda tempestade, presta atenção nisso aqui, nem em toda tempestade você vai ver uma reação de Jesus imediato dentro do tempo que você espera. Nem toda tempestade ou nem toda fase da sua vida, seja ela difícil, você vai ver uma reação de Jesus dentro do tempo que você aguarda e que você espera que ele faça. Eu vou te dar um exemplo aqui. Agora, lembra de Marta? Você lembra de Marta? Quando Lázaro morreu, ela mandou alguém avisar Jesus. Mas se você ler a história, você vai ver que Jesus não deixa de fazer o que estava fazendo para atender o seu amigo. E olha que Lázaro era amigo de Jesus. Ele não deixa. Ele vai num tempo certo. Tanto que quando ele chega lá, Lázaro já foi enterrado. Já tinha acabado o velório. Lázaro agora já está enterrado. E isso já durava 4 dias. E Marta disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Em outras palavras, eu estava dizendo, se o Senhor chega em tempo, se o Senhor chega na hora que eu te mandei o recado, a informação, poderia ter evitado essa tragédia. Porque Marta sabia muito bem quem era Jesus e a dimensão poderosa do Pai que estava sobre ele. Mas Jesus responde para Marta e disse: Marta, já não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, o Senhor fala assim, o Senhor chega para Marta, e ainda ele chega dizendo assim: eu vim ressuscitá-lo. Ah, mas eu sei que naquele dia todo mundo, não, eu vim ressuscitar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não quero saber, Marta, quantos dias, quanto tempo Lázaro está enterrado aí. Eu quero te dizer, acalma teu coração, em outras palavras, né? Não foi essas palavras que Jesus disse, mas só para você entender. Acalma o teu coração, porque eu vim ressuscitar. Eu só não vim no teu tempo, Marta. E nem no tempo daqueles que estão aí se lamentando por isso. Eu vim no tempo certo, no tempo do Pai. Assim também, quem sabe, os discípulos esperavam que no meio daquele barulho que ele estava fazendo, Jesus reagisse no tempo dele, na hora dele. Mas Jesus não reagiu no tempo e nem na hora dele.
Jesus reagiu no tempo dele, não no tempo dos discípulos. O fato de Jesus não estar reagindo no teu tempo, na hora que você está esperando uma resposta, uma ação de Deus, não quer dizer que ele esteja ausente. Acalma o teu coração, porque o tempo é dele, a hora é dele. Por mais que você não está vendo nenhum movimento, nenhuma manifestação, mas ele está presente. Salmo de número 46. Amo esse salmo, que diz que o Senhor está bem presente na hora da angústia. Então, não se preocupa, acalma o teu coração, se tranquiliza, porque Deus não está ausente dessa tempestade. Ele está bem presente, mas ele só vai agir no momento certo e na hora certa. Em nome de Jesus, toma posse, recebe esta palavra sobre o seu coração. E deixa eu aqui aproveitar esse momento, em nome de Jesus, já saudar aqueles que estão aqui com a gente. Está com a gente aqui a Grace, lá de Nilópolis, está acompanhando a gente, Rio de Janeiro. João Fraga está aqui com a gente também. Está com a gente aqui a Tayane Ferreira, mais uma mineira aí abençoada. Mineira, acho que é de Uberlândia ela, só que ela está em Londres agora, né? Mas uma mineira aí. Olha, eu tenho falado aqui que em Minas tem vaso, viu? Tenho falado afirmando que Valadares tem vaso, né? E a irmã Alexandra confirmou que Minas tem vaso. E eu estou tendo aí a confirmação que os mineiros são vaso nas mãos do Eterno. Alexandra está aqui com a gente também, né? Alexandra aqui diretamente de Portugal, Monte Lavar, terra boa, viu? Terra que mana leite e mel. Quem mais está aqui com a gente? A Thaís também está aqui com a gente, de lá de Coimbra. Thaís, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Quem mais está aqui com a gente também, neste momento, bradando com força? Deixa eu ver. Missionária Maria Lima, vaso de Deus. Quem mais está aqui com a gente? Presbítero Nelson, homem de Deus, hoje, uma benção, Deus usou poderosamente hoje com uma palavra para a família, quebrou tudo. O diabo, meu irmão, ficou banguelo de tanta pancada que ele recebeu só nos dentes. Só nos dentes hoje. O diabo hoje, né, lá no inferno está precisando utilizar uma chapa, porque hoje, né, o nosso presbítero debaixo da autoridade de Deus, Jesus deixou ele banguelo. O negócio ficou sério hoje. Quem mais está aqui com a gente? Missionária Raquel Amaral também está aqui com a gente. Quem mais? Cíntia Marinho está aqui com a gente também. Quem mais está aqui com a gente? A doutora Angélica está aqui com a gente. Olha, inclusive, gente, deixa eu fazer menção aqui. Vou convidar a doutora Angélica para pregar, porque a doutora Angélica, esses dias eu não estava presente assim, mas estava acompanhando. Porque eu estava em outra reunião. Estava vendo a doutora Angélica pregando com muita autoridade. Olha aí, a gente vai, né, com o tempo a gente vai descobrindo aí o talento, a unção, né? A gente vai conhecendo os nossos irmãos na dimensão profética, Deus na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Que benção. Doutora Angélica, seja muito bem-vindo. Quem mais está aqui com a gente? Missionária Cláudia. Essa é bazuca de Jeová. O diabo fica falerinho na frente dela, viu? Quando ela dá terra aí, bazuca de Jeová. Glória a Deus. Então, gente, olha, tem aí, tem aí a nossa cantora, né? Levita, Jamile, vaso de Deus, e tá com a gente também, nesse momento, o diácono Renilson Júnior, filho de jaguaquarense. Ele nasceu em Jaguaquara, mas foi criado em Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. Eu acho que é isso mesmo, Trindade. É Trindade e Aparecida de Goiânia. Renilson Júnior hoje mora aqui em Portugal, né? Ovelha aqui da IADEMP, um jovem cheio do Espírito Santo e que nesta noite será o apregoeiro da Santíssima, poderosa Palavra de Deus.
E eu quero, nesse momento, dar um bem-vindo a todos vocês que estão neste culto abençoado, né? Dar aquele bem-vindo pentecostal que a gente dá na igreja. Só não tem um no aqui para dizer visitante. Em breve eu vou convidar ele para dizer o visitante no final, mas a gente vai falar assim agora. Olha, em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Volte sempre, traga mais gente e se não tiver igreja, congrega com a gente. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E outra oportunidade, a gente faz aquela recepção aqui através desse culto, a mesma que a gente faz na IADEMP, ao vivo e a cores também, viu? É benção pura sem mistura. Agora, eu vou orar pela família e já vou passar para o Renilson Júnior pregar a palavra de Deus, porque ele já está ali, já está ali com a bazuca na mão, já está ali na expectativa, porque Deus vai fazer maravilha em nome de Jesus. Amém? Elebaue, descere, calavá. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Quem gosta de orar, vamos orar pela família. Em nome de Jesus. Hoje nós ouvimos o quanto é importante a família não perder a direção espiritual. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui agora, esse exato momento, isso é direção espiritual, irmão. Porque a sua família está sendo abençoada, está sendo alcançada através da palavra, através desse momento, desse culto. Não que o culto seja para ela, o culto é para Deus. Mas o culto é para Deus, mas o resultado, quem vive é você desse culto. Porque Deus abençoa aquele que vive diante da sua presença. Então, não deixa de adorar, não deixa de exaltar o nome do Senhor. Adora, exalta, porque Deus vai visitar a sua casa e vai alcançar aqueles que ainda não fez uma aliança com Deus. Olha que privilégio. Essa pessoa não foi na igreja, não foi lá no templo, mas o templo está indo até ela, a igreja está indo até ela. E ela está tendo a oportunidade de ouvir a palavra através, né, da sua pessoa. Você está sendo esse canal de Deus agora. Amém? Oremos nesse momento e vamos orar. Oramos juntos. Senhor, eu quero te glorificar e exaltar o teu nome. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui estão, neste culto, meu Senhor, aonde a tua palavra está sendo pregada, onde nós estamos aqui adorando ao Senhor, como o Senhor usou, meu Deus, a tua filha nessa oportunidade, usou poderosamente com canções que eu sei que veio como um consolo para a vida daqueles que estão se sentindo tristes e, quem sabe, achando que acabou, achando que não tem mais jeito. Mas, Senhor, o teu louvor veio como, Senhor, um consolo profético para a vida desta pessoa. Senhor, o Pai querido, o Senhor falou neste dia que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. E o fato de muitas vezes a pessoa não estar vivendo essa resposta ou não vendo nenhuma manifestação do Senhor diante, Senhor, o Pai querido, dessa tempestade, não significa que essa pessoa esteja ausente ou que o Senhor esteja ausente. O Senhor está presente, o Senhor está num barco, o Senhor está na direção, o Senhor está no controle. Toma, meu Deus, essa família nas tuas mãos. Visita esta pessoa que está escravizado, aprisionado, Senhor, nesta vida maligna, nessa vida de droga, nessa vida de prostituição, nesse vício. Senhor, Pai, faz a obra no meio dessa família. Eu entrego, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esta pessoa. Entrego esse irmão, essa irmã. Eu entrego, Senhor, Pai querido, Deus, que o Senhor faça a obra, que o Senhor, Deus, desfaz de toda a obra do diabo, quebra as cadeias, as correntes, tudo que oprime esta pessoa, que está impedindo esta pessoa de ter uma aliança contigo, de estar diante da tua presença. Visita esse lar e agora, Pai. Repreende o espírito de opressão dentro desta casa. Repreende o espírito de confusão desta casa. Repreende o espírito de contenda dentro dessa casa. Oh, Espírito Santo, reblau, série, calavás. Faz a obra, meu Deus, dentro desta casa, dentro desse lar.
no meio desta família. Olha esse relacionamento que está chegando ao fim. Olha, meu Deus, essa crise nesse relacionamento. Mas o Senhor é poderoso para colocar as tuas mãos e fazer a obra. Tem coisas, meu Deus, que se o Senhor não intervir, nada mais acontece, não tem mais jeito. Mas assim, meu Deus, como o Senhor trouxe um vinho novo para aquela festa, um vinho que eles ainda não tinham bebido, que o Senhor venha renovar, Senhor, o Pai, esse casamento, esse relacionamento, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse lar, essa casa, essa família, e que não venha faltar aquilo que tem trazido harmonia, alegria, cumplicidade, amor, união, Deus, para dentro desta casa. Tudo que venha a faltar, Pai, que o Senhor venha suprir agora. Eu entrego nas tuas mãos esse lar, esta casa, essa família. E peço, Deus, que essas necessidades sejam supridas. E repreendo agora toda obra do diabo que caia por terra e que o teu nome seja glorificado. Eu oro entregando essa família nas tuas mãos e desde já te agradecendo no nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus. Diz graças a Deus, fala assim, ó, declara aí onde você estiver, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala, onde você estiver, diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Agora, queridos, abra o seu coração, né? Você que está entrando aí agora, curte o vídeo, se inscreva no canal, porque a nossa meta para esse mês é 1000 inscritos. Ajuda a gente a evangelizar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E vamos receber neste momento esse ilustre servo de Deus que estará pregando a palavra de Deus. Renilson Júnior, diácono Renilson Júnior, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo e eu passo agora a oportunidade para você. A paz do Senhor. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Pronto, é isso aí. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar todos os irmãos, todos os ouvintes aí, com a bendita paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Digita aí, em glória a Deus aí no chat, já interage, que já ao decorrer da pregação vai interagindo aí. Eu vou pregando aqui e você vai me ajudando. Desde já, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e eu tenho certeza que ainda Ele irá fazer sobre a minha e a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Ângelo, meu pastor presidente, minha pastora Guta, minha pastora presidente, por sempre estar dando a oportunidade. E eu sempre volto a falar, o Bispo Ângelo, ele honra nas questões da oportunidade, e os irmãos percebem, a Jamile, uma jovem, veio, trouxe o louvor aqui, e eu que sou um jovem de 17 anos vim pregar aqui. Então o bispo honra nesse sentido, o bispo ele não deixa de dar oportunidade, a gente só que tem que estar posicionado e aliado, e na brecha e deixar Deus nos usar. Eu quero, por gentileza, que você aí da sua casa, abra comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Deus já confirmou a palavra através do Bispo Ângelo. Eu vou pregar aqui sobre os discípulos quando eles estão indo para Betsaida e vem uma tempestade. Só que o bispo ele citou sobre a tempestade, a primeira tempestade, aonde Jesus estava no barco. Só que nessa tempestade aqui, Jesus ele não está no barco, ele está no monte orando. Mas agora a gente vai desenvolver a mensagem e vamos entender por pontos e pontos. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira extraordinária diante dos nossos corações. E se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria o nosso problema não anula a promessa que Jesus
fez. Eu vou repetir. O nosso problema não anula a promessa que Jesus nos fez. Vamos ler a palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante e chegar ao outro lado, a Betsaida, enquanto Jesus despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, e viu os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos os viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmo além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Aleluias. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, se nós lermos o Novo Testamento e meditarmos nos 4 evangelhos que são escritos pelos 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos perceber que esses evangelhos nos falam sobre o desenvolvimento do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Mateus vai nos mostrar o nosso Cristo como rei. Lucas vai nos mostrar o nosso Cristo como o homem perfeito. Marcos vai nos mostrar Cristo como servo. Mas João vai nos mostrar Cristo como o nosso Deus. Nos evangelhos nós também vemos as viagens missionárias que Jesus fez aqui na terra para cumprir o propósito dele. Jesus viajava de da Galiléia até Decápolis, de Decápolis até Jerusalém, de Jerusalém à Judéia, para cumprir o seu ministério. E é muito extraordinário que todos nós sabemos que Jesus nasceu da Galiléia e foi criado em Nazaré. Aos 30 anos, Jesus ele foi morar em Cafarnaum. Glória a Deus. Cafarnaum. Logo após a morte de João Batista, nas fronteiras de Zebulun e Naftali. Toda vez que Jesus alcançava dimensões maiores no seu ministério, toda vez que o ministério de Jesus ia crescendo, era necessário ele atravessar o mar da Galileia. Jesus usava o barco dos seus discípulos. Vou repetir, Jesus usava o barco dos seus discípulos para cumprir as suas viagens missionárias. Mas se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos perceber que acontece o milagre da multiplicação. Jesus multiplica aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Mas logo após da multiplicação, Jesus agora manda os seus discípulos entrarem dentro do barco e chegarem e atravessarem ao outro lado. Jesus manda os discípulos irem para o outro lado, irem para Betsaida. E eu preciso que você guarde esta palavra Betsaida na tábua do seu coração e na sua mente. Porque para nós entendermos o que vai acontecer na mensagem, precisamos guardar este nome Betsaida. Jesus manda os discípulos entrarem dentro do barco e irem para Betsaida. Quando os discípulos entram dentro do barco para navegar e chegar do outro lado, Jesus despede as multidões e Jesus sobe no monte para orar sozinho. O que eu acho incrível e extraordinário é que no versículo 44 Jesus está diante e despedindo as multidões. Só que agora no versículo de número 46, Jesus agora está no monte sozinho orando. Jesus prega diante da multidão.
Jesus cura diante da multidão. Jesus salva e liberta diante da multidão. Só que agora Jesus está no monte sozinho orando. Jesus nos ensina que a nossa espiritualidade deve ser revelada no público, mas a nossa espiritualidade também tem que ser revelada no secreto, porque Jesus era o tipo de crente que mostrava a espiritualidade, tanto no público como secreto. Talvez o cenário mudou, talvez o ambiente mudou, talvez as pessoas mudou, mas a espiritualidade de Jesus continua a mesma. É muito fácil sermos espirituais no culto, damos glória no culto, damos aleluia no culto, mas quando nós chegamos em casa, não somos nada do que fomos no culto. Então Jesus nos ensina que nós temos que manter a nossa espiritualidade na nossa casa, no nosso secreto, no nosso quarto. Graças a Deus. E Jesus manda os discípulos irem para o outro lado. Esta passagem, ela não é só escrita no Evangelho de Marcos, como nós lemos. Essa passagem bíblica aqui, ela é narrada pelos 3 evangelistas. Pelo evangelista Mateus, pelo evangelista Marcos e pelo evangelista João. E para pregar essa mensagem, é necessário estudar essas 3 narrativas. Porque aquilo que Mateus não conseguiu falar tudo, Marcos ele completa. Aquilo que Marcos não conseguiu falar tudo, João completa. E talvez vocês estejam se perguntando o porquê eu coloquei esse tema de que o problema não anula a nossa promessa, que a tempestade não anula a promessa. Talvez se nós fazermos uma leitura superficial do texto, nós percebemos que em nenhum momento Jesus ele faz uma promessa. Mas quando Jesus ele manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado, eu chamo isso aqui de uma promessa implícita. Jesus ele não diz claramente para os discípulos: eu prometo que vocês vão chegar para o outro lado. A única coisa que Jesus faz é dar uma ordem para os discípulos, dizendo para os discípulos: entrem no barco e cheguem do outro lado. Porque na Bíblia Sagrada, toda vez que Jesus dá uma ordem envolvendo um destino, o destino está assegurado pela autoridade dele. Porque se Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e chegarem do outro lado, independente das dificuldades, eles vão chegar do outro lado. Os discípulos, então, obedecem à ordem do Senhor e começam a navegar, começam a remar até Betsaida. E quando eles estão no meio do mar da Galileia, a Bíblia vai dizer que o vento, na verdade, a Bíblia vai dizer que as ondas vieram assolando, estavam pisoteando o barco. E quando as ondas veio assolar e estava pisoteando o barco, o texto vai dizer que o vento era contrário. E a pergunta que não quer calar é: por que o vento era contrário? Eu aprendi que vento contrário na vida de um crente não é por acaso. Às vezes pensamos que o vento contrário é só o diabo que manda sobre as nossas vidas. É só o diabo que manda para atacar a nossa casa. Mas, na verdade, existem ventos contrários, que nem sempre foi o diabo que mandou, mas sim o próprio Deus que mandou, para que eu e você não saia do propósito a qual ele estabeleceu. Porque a ordem de Jesus era para que os discípulos fossem para Betsaida. Só que se nós lermos na narrativa de João, o texto vai dizer que quando veio as ondas, veio a tempestade, veio o problema, os discípulos se desviaram do caminho, se desviaram da jornada e remaram para Cafarnaum. E assim o vento foi contrário, ou seja,
só foi os discípulos saírem da rota de Deus, saírem da direção de Deus, que o vento foi contrário. Porque toda vez que eu, que você, saímos da rota de Deus, saímos da direção de Deus, o vento será contrário na nossa vida. Mas quando o vento foi contrário na vida dos discípulos, o texto não diz que o vento de Deus matou eles. A única coisa que o vento de Deus fez foi soprar os discípulos de volta para a direção certa. Porque vento contrário não é para matar discípulo. Vento contrário é para recalcular a rota da promessa. Porque promessa para quem é discípulo não está em Cafarnaum. Promessa para quem é discípulo está em Betsaida. Talvez eu esteja pregando para crentes aqui que por conta do problema, por conta da tempestade, estão se contentando com Cafarnaum. Mas Deus manda te dizer, não se contente com Cafarnaum por conta do problema, porque maior do que a tempestade, maior do que o problema, é quem fez a promessa. E se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, é porque você vai chegar e vai cantar o hino da vitória. Graças a Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o vento contrário aqui foi o próprio Deus que mandou, mas não era para matar os discípulos, e sim para recalcular a rota da promessa. A segunda lição que eu aprendo é que nós não podemos, em meio às tempestades das vidas, em meio aos problemas da vida, olhar para trás. Porque quem olha para trás está tentando retroceder a promessa e o propósito de Deus. Eu imagino os discípulos olhando uns para os outros e dizendo: vamos para Cafarnaum, esperar a tempestade, esperar as ondas se acalmarem. E quando as ondas se acalmarem, voltaremos para a rota de Deus, voltaremos para a direção, voltaremos para o propósito a qual Deus estabeleceu. Só que quando os discípulos tentaram ir para Cafarnaum, Deus não permitiu. E por que Deus não permitiu? Eu não sei se os irmãos sabem, mas foi em Cafarnaum que Jesus chamou os discípulos. É em Cafarnaum que se encerra um ciclo na vida dos discípulos e se inicia um novo ciclo na vida deles. É em Cafarnaum que Jesus manda Pedro largar as redes. E Jesus disse para Pedro que ele não seria mais pescador de peixes, e sim pescadores de homens. É em Cafarnaum que inicia a chamada dos discípulos. É em Cafarnaum que inicia o ministério dos discípulos. É em Cafarnaum que o novo de Deus começa na vida dos discípulos. Só que o que me chama a atenção é que Cafarnaum seria um lugar bom. Só que Deus não permite os discípulos irem para Cafarnaum. Porque Cafarnaum era um momento, porque naquele momento não era para os discípulos voltarem para Cafarnaum. Porque existem momentos nas nossas vidas que, se voltarmos para o lugar onde nós começamos, o nosso ministério, a nossa chamada, não estaremos recomeçando o propósito, não estaremos recomeçando a chamada, a promessa que Deus fez nas nossas vidas, mas estaremos retrocedendo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Cafarnaum pode até ser boa, mas o que Deus tem para você e para mim é melhor. E eu tenho certeza que não retrocederemos e continuaremos olhando para frente, seguindo ao propósito que está em Betsaida. Porque diante de uma visão espiritual, quem está voltando para Cafarnaum
está olhando para trás, está retrocedendo o propósito. Mas quem continua remando, independente das dificuldades, independente das ondas, independente dos problemas, está dando um grito de guerra. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do problema, mas eu vou seguir avante a promessa. Eu vou seguir avante para viver o cumprimento e o propósito que Deus tem estabelecido sobre a minha vida. Graças a Deus. E o que é olhar para trás? Eu aprendo que olhar para trás é retroceder. A mulher de Ló, ela retrocede o propósito de Deus quando olha para trás, bispo. Porque quando os anjos tiram eles da cidade, a mulher de Ló vira para trás e vira uma estátua de sal. Eu estava comentando esses dias com meu pai, e eu falei, pai, se a mulher de Ló não tivesse olhado para trás, as suas filhas não teriam se deitado com o seu pai Ló, e não teria gerado os filhos do incesto, Moabe e Amon. Então, por conta que aquela mulher retrocedeu, olhou para trás e retrocedeu o propósito que Deus tinha estabelecido para a família dela, a sua descendência foi comprometida. Mas o mesmo Deus que é juízo, é o mesmo Deus também que é misericordioso. Porque Deus ele pega Ruth, uma moabita, e coloca na genealogia de Cristo. Isso revela para nós que Deus transforma histórias quebradas em instrumentos do seu plano. Deus está me levantando e está te levantando hoje com a mesma mentalidade do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando e vendo para as coisas que estão adiante, vendo as coisas que estão à frente, porque eu sei qual é o meu alvo. Eu sei que o meu alvo é Cristo. Então Deus manda te dizer, não olhe para trás. Não retroceda o propósito, o projeto que ele tem estabelecido para a tua vida. Porque só vive o cumprimento da promessa quem não olha para trás e não retrocede o propósito de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o vento contrário não é para te matar, e sim para recalcular a rota da promessa. A segunda lição que nós aprendemos é que nós não devemos olhar para trás, porque quem olha para trás retrocede o plano que Deus tem estabelecido. Mas a terceira lição que eu aprendo aqui é que o fato de Jesus não estar no teu barco não significa que ele não está vendo e não está com você na sua dificuldade. Porque na primeira tempestade, Jesus ele está dentro do barco com os discípulos. Mas agora nessa tempestade aqui, Jesus não está no barco com os discípulos. E eu imagino os discípulos olhando uns para os outros e pensando, no momento que nós mais precisamos de Jesus, Jesus não está no nosso barco. Eu imagino Tiago, Pedro e João olhando para a polpa do barco e sentindo falta do mestre, sentindo falta de Cristo. Mas quem nunca, em um momento de uma tempestade, em um momento de dificuldade, olhou para o seu barco e perguntou, aonde está Cristo? Cadê Jesus para me ajudar no momento que eu mais preciso? Mas eu preciso te informar e deixar bem claro que o fato de Jesus não estar no teu barco não significa que ele está vendo. Porque enquanto os discípulos remavam, estavam fadigando, remando, o texto vai dizer que Jesus estava lá no monte, fazendo o quê? Vendo a dificuldade dos discípulos. Jesus não estava no barco, mas os olhos de Jesus, Jesus não tirava os olhos dos seus discípulos. Jesus talvez não esteja no teu barco, mas ele está vendo a tua dificuldade.
E tem muito crente que se pergunta se Jesus está vendo a minha dificuldade. Por que ele não vem para me salvar? Porque não é no seu tempo e nem no meu tempo, e sim no tempo de Deus. Porque Jesus sabe até onde o teu barco aguenta. Jesus sabe até onde o teu ministério aguenta. Jesus sabe onde até a tua chamada aguenta. Jesus sabe onde até tua casa aguenta. Mas quando aquele barco estava prestes a afundar, o texto vai dizer que Jesus desceu do monte. E quando Jesus desce do monte, ele desce para fazer a diferença. E Jesus ele desce tão leve do monte que ele começa a andar sobre as águas. E quando ele entra dentro do barco dos discípulos, a tempestade se acalmou. Na primeira tempestade, Jesus mandou a tempestade se calar. Mas nessa, Jesus apenas entrou no barco e a tempestade se acalmou. Graças a Deus. E eu prometo que eu já estou encerrando. A quarta lição que eu aprendo aqui é que se você aguentar, mesmo que a tempestade esteja difícil, mesmo que o problema esteja difícil, se você aguentar as tempestades da vida, Jesus ele vai pisar sobre o teu problema. Vale lembrar que o problema aqui não era necessariamente a tempestade, porque essa tempestade aqui foi a natureza que provocou. O problema era as ondas que estavam assolando, estavam pisoteando, estavam querendo provocar para que o barco fosse afundado. Mas Jesus ele vem pisando sobre o quê? Jesus ele vem andando sobre o quê? Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as ondas. É Jesus dizendo: eu estou colocando debaixo dos meus pés o teu problema. Eu estou colocando debaixo dos teus pés, dos meus pés, aquilo que te afronta, aquilo que te persegue, aquilo que tenta te impedir que você viva o cumprimento da promessa. Eu quero que você receba essa palavra profética. Jesus está colocando debaixo dos pés dele o teu problema. Isto é algo extraordinário. Isso é algo incrível. Que Jesus nos ensina que o crente que aguenta passar pela tempestade, Jesus coloca o teu problema debaixo dos seus pés. Graças a Deus. A quinta e a última lição que eu aprendo aqui do texto é que Jesus não precisa do meu barco e nem do teu barco para cumprir a promessa que ele fez sobre a minha e a tua vida. O barco que Jesus usava, se os irmãos lembram que eu falei na introdução, Jesus usava o barco dos discípulos. Mas eu repito, Jesus não precisa do meu barco e nem do teu barco para cumprir a promessa que ele fez na minha e na sua vida. Porque os discípulos saíram da costa às 6 horas da tarde, na primeira vigília da noite. Só que Jesus, ele anda sobre as águas e chega na quarta vigília da noite, aproximadamente às 3 horas a 4 horas da manhã, da madrugada. A pergunta que eu te faço é: quem saiu primeiro, Jesus ou os discípulos? É claro que foi os discípulos. Então Jesus nos mostra o que os discípulos demoraram 9 horas para fazer, Jesus fez apenas em alguns minutos. Porque Jesus não precisa do teu barco e nem do meu barco para cumprir a promessa que ele fez sobre a minha e a tua vida. É eu e você que precisamos de Jesus no nosso barco para cumprir a promessa que ele fez nas nossas vidas. Porque sem Jesus no nosso barco, nós não chegamos do outro lado. Sem Jesus no nosso barco, nós não vivemos o cumprimento da promessa que ele tem para a nossa vida. Eu espero que através dessa palavra, através dessa reflexão,
em que eu fiz aqui há alguns minutos, você entenda que nós não podemos retroceder, mesmo que a tempestade seja grande, mesmo que o problema seja grande. Nós não podemos retroceder, se desviar do propósito a qual ele estabeleceu. Porque o que Deus tem para mim, para você, é algo grande, é algo extraordinário. Então não saia do propósito. Não retroceda o propósito que ele tem sobre a minha e a tua vida. Eu espero que essa palavra seja edificada no seu coração. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa esta palavra e digna de toda aceitação. Então, meus irmãos, toma posse. Diácono Júnior, que bênção, gente. Você viu aí o quanto Deus usou esse jovem de uma maneira gloriosa para nos trazer uma palavra tão poderosa. Então, a presença de Deus, por mais que ele não chega no seu tempo, não é ausência, porque às vezes pelo fato de não chegar no nosso tempo, a gente sente isso como uma ausência de Deus, mas o tempo é dele, né? O tempo é dele. E o que ele falou hoje, né? Que ele falou, o teu problema não anula a promessa. A promessa de Jesus para aquele discípulo foi para chegar ao outro lado, né? Existe um outro lado. Outro lado aqui fala de destino, fala de um lugar, um destino, um objetivo, um propósito. Você vai chegar lá do outro lado, você vai chegar nesse destino, você vai chegar nesse propósito, você vai chegar nesse objetivo. Eu sei que até lá a gente passa por tempestade. Foi explicado isso aqui, foi ministrado. Então, tem essa conscientização. E até chegar do outro lado, vai haver tempestade, vai haver contratempo. Mas isso não anulará a promessa de Deus sobre a tua vida, independente do que você vier passar ou viver durante esse trajeto. Não vai anular a promessa. E a promessa de Cristo para os discípulos foi: vá para o outro lado. E Deus está falando para você também nesse dia. Deus está falando, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar nesse objetivo. Você vai chegar nesse propósito. Você vai chegar nessa bênção. Você vai viver essa promessa. E o nome do Senhor será glorificado. Porque tudo isso aí é para a glória de Deus. Amém, querido? Você toma posse desta palavra? Tá bom? Ou tá ruim? Se tiver ruim, a gente prega de novo. E eu tenho certeza que tá bom, porque Jesus está falando. Deus está nos abençoando nesse dia de hoje, nesta noite. Aí no Brasil é tarde, né? Então, o Brasil tá aí o período do sol, o calorzão, né? O pessoal nesse momento aí, alguns até se tiver em região de mar, tá lá na praia, mas você tá em casa ou tá junto com a sua família, tá recebendo de Deus o que Deus tem preparado, né? Para a minha vida e para a tua vida nesse dia. Glória a Deus, querido. Olha, nós vamos orar nesse momento. Não sai daí, não fica aí, que a gente tem mais oração. Viu? Você gosta de oração, então a gente vai orar. Agora eu quero conscientizar você. Todo culto nós temos o nosso momento de contribuição. O fato da gente estar aqui através de uma transmissão, isso não impossibilita, né, a gente de estar honrando, abençoando a obra de Deus e essa obra missionária. Gente, olha, o ano que vem tá logo ali. Nós vamos ter uma conferência aqui através desse canal, uma conferência, né, bíblica, aonde vai haver muitas curas, muito milagre. Olha o que eu estou falando. Para a glória de Deus, quando o Senhor tem me usado aqui para dizer que vai acontecer, o Senhor honra. Acontece. E olha o que eu estou falando aqui para você. Vai haver muitos milagres. Vai haver muitos milagres. Milagre, manifestação sobrenatural. Pessoas que vão vomitar. Obras malignas. Doenças que vão sair, desaparecer do corpo. Você crê nisso?
Você crê nisso? Eu estou falando para quem crê. Não é para quem duvida, quem acha que Jesus não faz mais isso, que Jesus não opera. Vai haver muitos milagres. Nós estamos preparando aqui já uma estrutura, porque, irmão, não é fácil. Às vezes a pessoa vê aí uma imagem bonitinha, uma transmissão, e pensa que é fácil. É fácil ter toda essa estrutura, não é não, irmãos. Olha, isso que eu faço aqui, gente, eu já faço desde 2024. Ou, perdão, 2004. É desde 2004. Meu primeiro canal, gente, o canal Altar da Oração, o primeiro canal Altar da Oração, você vai ver lá o tempo, se eu não me engano, em 2012, é 2016. Acho que foi 2012, eu não lembro agora a data, mas tem muito tempo, irmão. Muito tempo. E a gente aqui, ó, sem pressa, mas com objetivo. Sem pressa, mas com objetivo, com propósito, pregando a palavra. E você sabe que essa estrutura de live, de transmissão, principalmente de vídeo, é uma estrutura que é difícil. Primeiro, controlar isso aqui, administrar isso aqui, já é difícil. Agora, imagine os material, que a gente utilizamos, são tudo material que não são barato, são caríssimos. E como a gente faz um trabalho constantemente, não é uma coisa uma vez no ano, uma vez na vida, não, é constantemente. Nós estamos aqui orando, pregando, ministrando. Então, tudo há um desgaste. E, às vezes, isso acaba chegando um fim de validade. E a gente tem que renovar. A gente tem aluguel do espaço, luz, água. Nós temos tudo isso para pagar, para dar continuidade para ter esse espaço aqui, porque já pensou o que eu faço aqui, querido? Não é qualquer lugar que eu vou fazer, Não é qualquer lugar. E mesmo que eu vou para um outro lugar, nós precisamos, vemos que a gente vai para outro lugar, nós precisamos fazer um investimento, porque não é só ir para um outro lugar, Nós temos hoje uma base ali na igreja, que ele já está utilizando aí, já está fazendo daqui um dia, os demais obreiros vão estar também utilizando, mas que já começou a fazer já essa transmissão junto comigo pelo programa Altar da Oração, é o evangelista Abacuque, que faz na terça e na quinta, lá na igreja, Na igreja. Eu já tentei sair daqui um dia eu até pensei, eu vou levar para a igreja, mas Deus ainda não me deu autorização para isso. Sabe por quê, querido? Porque, olha, hoje o espaço que a gente tem não está tendo nem espaço para a gente colocar a criança. Imagine, querido, vai levar uma estrutura dessa aqui, você precisa ter espaço. E aí é mais um espaço tomado. Hoje meu gabinete já é assistência social. Eu quase não tenho gabinete direito ainda, Hoje as nossas crianças hoje teve que fazer uma pré-sala na cozinha. Hoje nós chegamos na cozinha depois do culto para fazer um café. Tava lá, meio mundo de cadeira. Eu digo, quem colocou essas cadeiras aqui? A irmã colocou porque tinha 20 crianças. E a salinha delas não dava mais. Entendeu? A sala do lado também não dá, porque se fizer uma sala do lado, o que a gente vai fazer? A gente vai derrubar a parede para ficar um espaço só. Então, o espaço não tem. O espaço está ficando pequeno. Então, a gente tem que ter sabedoria, para dar um passo de cada vez para a gente não perder a bênção. E aí, hoje eu entendo, porque Deus não permitiu ainda. Mas está chegando a hora, Está chegando a hora. Eu falei que aquele prédio ali será do poder da palavra. Vai ter moradores e vai ter toda uma estrutura. Deus vai nos dar condições de ter o prédio, tudo, aquele território ali para os irmãos que precisam de um arrendamento, precisam de uma casa, morar, e a gente vai ter ali toda a estrutura, porque a gente vai precisar muita coisa. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo a obra, trabalhando,
A gente vai pregando a palavra e vai cumprindo essa missão. Eu só peço a você, não deixa de apoiar um trabalho missionário. Então, não é de hoje que a gente começou. Não é da agora. Entendeu? Tem uma estrutura, tem aqui, mas tem que manter essa estrutura. E a gente mantemos essa estrutura com a nossa contribuição. O amor à obra de Deus não é demonstrado só em palavra, não, amado. Eu amo isso aí. Sim, eu amo. Não é demonstrado, não. É demonstrado através da sua contribuição, da sua ajuda, né? Do seu apoio. Olha, eu não posso dar, bispo, eu não posso dar 10, eu dou 5. Eu não posso dar 5, eu dou 3. Eu dou o que eu posso, mas não deixa de contribuir, não. Não deixa de contribuir, não. Eu quero louvar a Deus pelas poucas pessoas que ajudam. Você vê que nós temos aí no secular, né, algumas instituições que fazem alguns eventos. Né, a TV para esses eventos. É tanta contribuição, amado. É tanta ajuda. Né? Aí um dia eu vi um crente criticando. Né? Eu falei, olha, mas o pessoal está fazendo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Prudente! Mas porque eles estão lá, não estão julgando. Estão lá ajudando. Quanto aí? Tá, vou contribuir quanto? Uma vez eu vi uma mãe batendo no filho, porque o filho pegou na hora lá e fez várias contribuições. Várias contribuições. No meio cristão é difícil. No meio de cristão tem aqueles que contribuem, tem aqueles que não contribuem, fala, critica, expõe. Porque é isso e aquilo. E não sabe, querido, que quantas pessoas elas são libertas, são alcançadas, são abençoadas. Olha, você sabe, querido, você sabia que esse jovem que você viu pregando aqui com essa autoridade, você sabia que ele é fruto da oração dessa rádio? Não só da rádio, dos cultos. Você sabia que ele é fruto, a família dele está aqui com fruto de intercessão, de oração? Muitos. Você sabia que estão aqui? Você sabia que a missionária Cláudia, aqui, ó, ei, deixa eu falar uma coisa para você, missionária Cláudia Alves, essa que dirige o culto na terça-feira, missionária Cláudia que dirige culto na terça-feira, né, que está aí nos dando apoio. Você sabia que essa mulher é fruto desse trabalho missionário? Ela chegou aqui através desse propósito? Você sabia que ela está aqui hoje, documentada, trabalhando, servindo ao Senhor? Deus tirou de lá de lá do Rio de Janeiro e trouxe. E olha mais, você acha que ela está sozinha? Tá não, filho. Ela está com o esposo dela aqui. Ela está com a filha dela aqui, trabalhando. Todo mundo bem legalizado, estabilizado. Fruto desse trabalho, gente, da oração. E outras pessoas que não estão aqui. Né? Então é um trabalho, querido, que eu vou dizer, Deus vai estar te abençoando muito. Porque essa semente não ficará impune, não, irmão. Essa semente te habilitará para uma grande colheita. Por isso que toda vez que você semear nessa terra, pode semear dando um nome à sua semente. Dar um nome e dizendo assim, Deus, eu faço esse propósito assim, porque Deus vai estar te honrando. Amém? Em nome de Jesus, Deus vai estar abençoando. Eu estou trazendo essa compreensão aqui, não é porque é fazendo apelo para você ofertar, não, porque se você ofertar, você é abençoado. Se você abençoar o reino de Deus, você é abençoado. Se você não abençoar, a obra não para, não. A obra não para, não. É só uma conscientização que a gente não está aqui para se aproveitar do momento, não. Não precisa disso. A gente está aqui porque a gente acredita, né, na missão que Deus colocou em nossas mãos e a gente vai cumprir ela até onde Jesus dizer assim, até aqui. A gente vai cumprir e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Se você desejar nos ajudar, contribuir, nós temos aí na tela, nesse momento, os meios que você pode estar contribuindo. Temos aí o IBAN da própria Associação Voz Profética.
associação, Voz Profética, está aí o IBAN, né? Tem outros meios também que você pode estar aí contribuindo nesse momento, né? Faça a sua contribuição com amor, né? Com amor, e com certeza Deus vai estar te recompensando. Só não faz murmurando, em nome de Jesus. Se for para murmurar, não faz não. Não faça não, sabe por quê? Porque essa obra aqui é séria, né? Isso aqui é sério. A gente faz, continuamos pregando com amor, né? Com maior coração aberto, com maior generosidade. Hoje alguém me deu um convite para sair, né? E eu estou precisando muito. Deus sabe quanto eu estou precisando dar uma saída para descansar. Mas eu falei assim, eu não posso. Por quê, meu pastor? Porque eu tenho um culto hoje. Tem um culto na onde eu tenho um culto no Zoom, eu tenho um culto no YouTube. Eu tenho um compromisso com Deus. E esse não é só hoje, não foi só hoje não, foi várias vezes, né? Várias vezes. Sabe por quê? Eu tenho um compromisso com Deus e com você, querido. Com você que está aqui hoje, que Deus sabe o quanto você está precisando de oração e de uma palavra. Amém? Então, assim, querido, esse é o compromisso. Por isso que Deus abençoa. Porque Deus honra os que têm compromisso com Ele. Compromisso com a sua obra. Eu vou orar pela sua vida financeira nesse momento. Em nome de Jesus. Faz um propósito com Deus aqui. Faz um propósito. Deus ministra no meu coração aqui agora. Gente, há uma pessoa que você está orando. Deus ministrou no meu coração. Aqui agora eu estou ouvindo ainda a voz de Deus dizendo. Há uma pessoa que está orando para comprar um apartamento. Eu estou falando isso aqui porque Deus me deu uma visão. Há alguém que diz assim, eu não aceito mais ficar nessa situação, nesse aluguel. E você colocou no teu coração de comprar, é um apartamento, estou vendo um apartamento. Você quer sair dessa situação. E você botou no seu coração algo próprio. Heblaue, descer, calavas. E eu quero ser profeta de Deus para profetizar agora sobre a tua vida em nome de Jesus, que Deus vai honrar. Você até já pensou em ir num banco e dar o primeiro passo. Você até pensou já, e o Senhor manda dizer assim, ó, vai, porque eu vou na frente. Não tema, não tema, porque você não vai ficar desamparado. Antes que houvesse dia, Deus é. Ninguém há que possa escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Você vai ver a mão de Deus agindo ao teu favor. A conquista ficou para quem tem fé. E não é só fé, ação, dar o primeiro passo, agir. E Deus trabalha mediante a sua fé, a sua determinação. Dela Bauesia, Cabloe descia de praia de Calavá, levar Suri Andarabe, elebre o decaue descer, Wiri Calavar, Chori Andarabe. Você até falou assim, derralar certo. Você não vai derramar, ué. O Senhor disse que você não vai desfazer do que você já tem. Aleluia. Eu vou desfazer dessa para investir. Você não vai desfazer. Porque o que Deus vai fazer vai ser algo novo. Você não vai desfazer do que você já tem. Entende o derrama? Labau é série calavá. Eu quero dizer para nossa irmã Sueli Barreto, o Senhor, eu vejo o anjo do Senhor na tua frente aí, e Deus colocando as mãos. Tem uma região do teu corpo e que a irmã sente muita dor. Tem dias que só Jesus na causa. Tem dias que só Jesus na causa. Mas Deus manda te dizer assim, eu sou o médico dos médicos, filha. Eu sou aquele que faz a cirurgia. O Abraão é sério. Ele Abraão é da sério. É muita dor, uma dor que parece que você não vai suportar, só Deus sabe. Mas o Senhor está colocando a mão dele. Aleluia! E o Senhor está repreendendo da série Andarábia esta enfermidade.
E tem mais, estou desfazendo, diz o Senhor, uma obra que foi feita há muito tempo. Há muito tempo. E o Senhor está dizendo, essa obra foi feita, ainda tu era nova. Era, sabe, aquela jovem de raça, de réplio. Elebacá. Alguém não queria te ver feliz. Elebrassuri andará. Queria atingir, derramar o arassuri andarábia. O teu relação, a tua família, o teu relacionamento. E o Senhor, estou vendo assim, alguém com uma grande fúria. Sabe que alguém ficou furioso por causa de um posicionamento seu? Um posicionamento seu, irmã Sueli, fez com que alguém ficasse com muita raiva. E alguém disse, ela vai me pagar na terra. Mas o Senhor está me revelando um passado, porque Ele está indo lá desfazendo. Reblau, é séria. Ela disse, não vai ser feliz, vou eu. Ela vai fazer com que não só a vida dela seja atingida, mas a família. Mas hoje o Senhor, eu vejo uma cabeça de uma caveira. Eu vejo uma cabeça de uma pessoa em forma de caveira. E eu vejo a obra que foi feita. Aleluia. Foi no lugar onde a pessoa teve acesso. Aleluia. Mas hoje Deus está quebrando esta maldição. Porque Deus veio para desfazer das obras do diabo. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Deus está indo lá no passado. E não era Bassori Andarábia. Não é na década de 2000 em diante, não. É bem antes. Aleluia. Mas o Senhor está desfazendo. Olha, para tu saber que Deus é Deus, a peleja foi grande. Tem um dos teus filhos, não conheço essa história, mas Jesus está me revelando, que não era nem para estar vivo. Aleluia, do nascimento, eu estou falando do nascimento. Eu não sei quem é, não conheço essa história, conheço você, mas não conheço essa história. Mas um dos teus filhos era para não ter nascido, porque a investida foi para atingir, mas o Senhor está dizendo, eu quebro esta maldição e vou dar vitória à minha serva na terra. Diz o Senhor na terra dos viventes. Olha, eu estou vendo. Em cima de uma mesa tu vai contar essa vitória. Porque se não se cumpriu, Deus não falou através dos meus lábios. Em cima de uma mesa, de um advogado, de Halassori Andarábia, tem os papéis, tem os documentos. E eu vejo o advogado pegando esses papéis e levando até o juiz. E o juiz dando aquela martelada e dando a sentença da vitória. Se prepara para cantar o hino da vitória, porque a tua vitória está mais perto do que longe. O Senhor está dizendo, eu ouvi quando tu me clamava. E para tu saber que Deus fala contigo, Deus está dizendo, eu te vejo. Quando tu ora naquele quarto e às vezes tu pega até as fotos. É blau, é da suída, elebre, candaraba, xere, andarábia. Eu tenho te visto nas caladas. Na suída, é praia séria. Eu tenho visto nas caladas enquanto ora. E de Deus faz, Senhor. Não deixe esses olhos se apagar sem eu ver esta promessa se cumprindo. Elebauá-se andarábia. Vou eu cumprir, derrar a surianda. Digo assim para ti, filha, fica tão somente firme, porque o inimigo já pelejou. Até disse, está valendo a pena? Fica dentro de casa. Não vai porque não está valendo a pena, tá? E eu vou mostrar o meu poder no meio dos teus. Vou mostrar o meu poder. Não se preocupa com aquele que às vezes deixa o teu coração apertado e triste, porque eu cuido, tenho cuidado, tenho cortado o laço e vou mostrar o meu poder e o meu nome será glorificado. Se prepara para o tempo que tu vai exaltar o meu nome, porque eu vou cumprir com a promessa.
Assim diz o Senhor. Aleluia. Pai querido, neste dia, te apresento nas tuas mãos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, a cada um que vai abençoar a tua obra. Visita, Senhor, Pai querido, Heblaua da Suriandarábia, essa mão generosa, essa mão, Deus, que está contribuindo porque ama a tua obra. Senhor, que o Senhor prospere, que essa semente se multiplica, que essa semente, Pai, traga benefício e honra para a vida desse servo e dessa serva, que com amor está semeando a tua casa, a essa obra, para a glória de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, Labadarassuri Calamandarábia. Eu sinto a presença de Deus, Sinto Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está visitando lares. Elebacandarábia, Cíntia Marinho, diz o Senhor para ti, visita o teu coração, filha. Labadassori Calabaia, falo contigo porque tu disseste, lá no teu íntimo, ó Deus, quanto eu estou necessitado e carente de ouvir a tua voz, pois desço hoje, Nehalassori Andarábia, aí dentro do teu lar, derrama o Edessébia, e eu sou Deus, diz o Senhor, que acalma a tempestade, e digo assim, Derralabau, a série Andarábia, tô eu fazendo o que tu não pode fazer. Estou colocando as minhas mãos aonde tu não coloca, tu não consegue nem se mover. Vou eu agir, vou eu fazer. Nunca te deixei desamparada. Mostrei o meu poder na tua vida e digo assim, Derraracé. Vou te dar um sinal porque tu me pediu. Vou mostrar, Derrarassurianda, qual é a minha vontade dentro dessa resposta que assim tu me pede. Elebaraçu e Andarábia, filha de Erebraçu e Andarábia, te conheço, até melhor e mais do que derramar o Edefar, e digo derralabau, assé, arabaué, vou fazer, descansa e confia, porque estou eu trabalhando, estou eu agindo, estou eu trabalhando, estou eu agindo, e tu disse, Deus, não aguento, não dá mais para se submeter, não dá mais para passar por isso, eu tenho suportado, eu tenho me calado, mas eu, Derralassuri Andarábia, te conheço, e estou agindo, e estou pelejando, Elevarassuri Andarábia, tu verás a minha resposta, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Oh, Jesus maravilhoso! Como é bom sentir a presença do Senhor! Como é bom sentir a presença do Senhor! É Mauedaracé, Alabacanda, Rabachuri, Andará. Deus está visitando lares. Deus está visitando casas. Aleluia! Deus está visitando os lares. Deus está visitando casas. Eu vejo o Senhor trabalhando. Eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus movendo. Aleluia. Quero dizer para o presbítero Nelson. Enquanto, querido, olha aqui para o chat aqui. Que eu vejo a sua foto, Deus diz assim, fala para ele. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Deus vai fazer algo no tempo dele. E deixa Deus trabalhar. Porque no tempo de Deus, tudo vem com uma perfeição. Aleluia. Aleluia. Eu vejo você assim, ó, com a caneta, o papel, traçando um plano. Junto com a sua esposa. É um plano, um planejamento. Mas o Senhor diz assim, eu estou trabalhando dentro do tempo. Elebarachuri andará. E vou fazer conforme a minha vontade. Assim diz o Senhor.
Alabau a sere calamandarapi, aleluia. Orabarachore calamá. Vou fazer, assim diz o Senhor. Telabau sede calamandarapi. Aleluia. Deus é fiel. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença gloriosa. Irmão, a presença de Deus é tão forte que realmente nosso corpo não aguenta. A carne humana não aguenta, não tem estrutura. É por isso que Daniel, quando recebeu a presença do Senhor, ele se prostrou, ele caiu. Porque a presença de Deus, quando ele se manifesta, é de uma maneira gloriosa. Amém, querido? Meus irmãos, olha, chegamos ao final do nosso culto. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero agradecer pela sua presença. Agradecer o Diácono Júnior, a levita Jamile. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que esteve conectado aí no culto. Gente, todas as vezes que eu venho aqui fazer esse culto, eu venho abaixo de Deus por causa da sua vida. Porque você está aqui. Eu não estaria aqui por outro motivo, a não ser abaixo de Deus, você. Amém? Então, continua orando por esta obra, para que Deus continue nos dando condições e sustentando para que a gente prossiga com esse propósito. Agora, o ano de 2026, onde a gente vai estar aqui com pessoas comprometidas com a obra. Eu amo compartilhar o espaço com pessoas que estão comprometidas com a obra. Né? Gente que, de fato, abraça a causa, veste a camisa. Amém? Em nome de Jesus. Deus honra quando o coração da pessoa não está ali para se promover, para se aparecer, mas está ali para cumprir uma missão e fazer a obra do Pai. Deus honra. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe e prepara, porque 2026 nós vamos fazer muito propósito. O servidor está ficando pronto, viu, irmãos? O servidor está ficando pronto. E a gente vai ter um momento, um espaço no servidor, aqueles que são parceiros, aqueles que têm sido generosos e abraçados, vão ter um espaço para junto orar, Deus bradar, Deus falar de uma maneira gloriosa, né? E eu estou vendo aí hoje, Deus usou a pastora na oração dela, para falar de um propósito que eu vou estar falando. Uma ovelha já tinha falado comigo há muitos anos, há muito tempo. Tem muitos anos não, mas tem muito tempo, né? E uma ovelha me falou sobre um demônio, um espírito que atua para destruir relacionamento e que impede as pessoas de ser felizes na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, e um espírito que ele atua em outras áreas também. E essa pessoa falou o nome, bispo, o senhor poderia dar um treinamento, um seminário falando sobre esse espírito e como lidar com esse demônio que atua para destruir muito casamento, muita família. E hoje a pastora estava orando e ela falou na oração. E Deus tinha me falado de manhã. E Deus falou assim, olha, em 2026 você vai sentar com a caneta, né, sentar como eu faço, para escrever o que eu vou estar te orientando, para orientar o meu povo, para lidar com o mundo espiritual, e com esse espírito que muitas vezes vem para matar, roubar, destruir, para desfazer de família, destruir família, relacionamento, e muitas vezes roubar a paz dessas pessoas. E eu estou preparado. Na verdade, eu estou me preparando, estou preparado em uma área, estou me preparando em outra, porque
Por isso que eu não... Mas eu não... O bispo, o senhor vai fazer isso aqui no YouTube? Não. Não vou no privado, porque eu vou tratar de assuntos que é sério, né? Que não vai ser aberto para todos, mas para aqueles que desejam ter o conhecimento de causas para saber lidar com essas áreas. E eu vou dizer, eu fico à vontade nessas áreas porque eu sei que Deus me chamou para isso. Não ficaria à vontade se eu fosse falar de um outro assunto que não é o que Deus me chamou. Não adianta, gente. A gente tem que ficar na vocação que a gente foi chamado. Não adianta a gente querer falar coisa, querer agir com coisa que você não foi chamado, preparado, não foi habilitado. Mas essa área, eu sei que Deus me chamou e a gente vai entrar para falar aqui. Né? Vai falar dessa área. E se prepara. Se prepara porque, em nome de Jesus, eu tô falando para alguém que nas caladas só você e Deus está dizendo, Senhor, só tu sabe o que eu vivo, o que eu passo, e que se eu pudesse rasgar o meu coração, rasgaria para mostrar a minha situação, mas eu não posso. E eu só confio em ti. Mas eu queria muito, meu Deus, me ver livre deste mal, que tanto me oprime, me oprime, me oprime, me oprime, e que eu não consigo me libertar deste mal que tanto, muitas vezes, tira a minha paz. E só Deus sabe o que a minha família passa por causa disso. São libertações, são áreas específicas que Deus entra para libertar os que estão oprimidos, debaixo desta maldição, dessas perseguições. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, prepara, porque nós estamos preparando, já está praticamente quase tudo já pronto, e essa área daqui, em breve a gente vai deixar disponível lá material, propósito para você estar acessando. Tá bom? Então, gente, olha, Deus abençoe a todos vocês. Estamos firmes, firme no propósito. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui e no programa Altar da Oração. E eu convido a você a estar junto comigo nesse propósito. Amém? Então não deixe de entrar. Você que está me acompanhando através desse vídeo, faz o seu pedido de oração, deixa o seu pedido para a gente orar por você. Deixe o seu pedido para a gente estar orando por você aqui. A gente vai pegar o seu pedido e estar orando por você, tá bom? Uma excelente semana para todos, início de semana para todos, estamos juntos. Fica debaixo da paz. Obrigado pela presença e a participação de todos. Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua igreja, dando força, dando graça, sustentando e fortalecendo diante da tua presença. Pai querido, que o Senhor dê uma semana, um início de semana abençoado, de grandes livramentos, cobrindo os teus filhos com teu sangue, cumprindo e realizando o teu propósito na vida de cada um dos teus filhos. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos e que o Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós. E todos juntos diz amém. Declara comigo assim, IADEMP, uma igreja firmada no poder da palavra. Você que está em Jaguaquara, Rua Prefeito João Andrade, bairro Casca, a partir das 19 horas, grande culto da família. Temos ali o evangelista Julivan e todos os obreiros cooperando. Vá lá receber de Deus nesta noite. Nós temos também culto no Alto da Serra e temos culto também em Nilópolis, Rio de Janeiro, e temos culto também no bairro de São Jorge. Hoje, domingo, então não perca a oportunidade. Leva a sua família para a igreja e procure uma EDEP mais próxima aí de você e vamos juntos adorar o Senhor. Um abraço, gente. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Curte esse vídeo, viu? Compartilha e se inscreva no canal.